Vamos abrir nossas Bíblias no livro do evangelista João, o livro de João, no capítulo 3. João, capítulo 3. João capítulo 3, vamos fazer a leitura do verso 16. João capítulo 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Soberano Deus, mais uma vez estamos na sua presença, e quão grande amor tu tem para com as nossas almas, Senhor. Que momento maravilhoso nós estarmos aqui, e nós sentimos a tua presença já nesse culto, Senhor. Nós sentimos que é um culto diferente. O Senhor tem visitado os nossos corações e continua visitando, Deus. Te apresentamos a reflexão dessa palavra, Senhor, que seja guiada pelo teu Espírito Santo e que preenche os nossos corações. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu estava. Hoje foi um dia que eu, como todos os dias, mas hoje foi um dia que eu trabalhei bastante. E eu falei: Senhor, o que eu vou apresentar para a sua igreja hoje? O que eu vou apresentar? E você fica tentando buscar um assunto e outro, e terminou o expediente. Peguei o ônibus, e no ônibus eu fechava o olho e falava: Deus, eu preciso de algum assunto, eu preciso falar. E nada. Eu falei: meu Deus, eu acho que hoje eu vou ficar mudo, eu vou fazer a oração e cada um na sua casa. E eu cheguei na estação da Penha, aí eu atribulado, falei: Senhor, eu preciso falar da tua palavra. A Bíblia é tão grande que não vem um assunto. E quando eu estou descendo a escada rolante, que eu olho para o lado, está escrito num giz bem grande na escadaria: Jesus te ama, amém. E quando eu vi isso,
esse versículo veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Obrigado, Jesus, por ter respondido a minha oração. Deus é maravilhoso. Deus se mostra presente em todos os momentos das nossas vidas, até na coisa mais simples. Até no... Meu Deus, mas que coisa besta, pastor. Você passou ali e viu alguma coisa escrita. Eu passo todo dia ali. Todo dia, de segunda a sexta-feira, quando eu não vou de carro. Eu passo na mesma escadaria, eu olho para a mesma parede, e hoje, quando eu precisei, a palavra de Deus estava ali. Jesus te bem grande, escrito em giz, Jesus te ama, amém. Eu fui obrigado. Pensa numa alegria que eu entrei. Eu saí daquela escada rolante e fui obrigado, Jesus, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Nós lemos uma parte, se nós fôssemos ler todo esse capítulo, é uma conversa de Jesus para com Nicodemos. Nicodemos, um grande mestre, tido como mestre dos mestres em Jerusalém, é um homem com uma influência gigantesca, e é quando o Espírito Santo começa a movimentar o coração de Nicodemos a tal ponto de ele ter curiosidade e de ele ter fome nessa palavra. E aí, ele, às escondidas, ele podia saber que ia encontrar um mestre, mas é marcado um momento, à noite, de ele falar com Jesus, de ele conversar com Jesus. E que conversa maravilhosa que ele teve com Jesus. O mestre dos mestres, pelo homem em Jerusalém, conversando com o mestre de todas as coisas, com o poderoso Jesus, com aquele que iria morrer por amor das nossas almas. E nós colocamos esse versículo 16, nós iniciamos com esse versículo 16, quando Jesus começa a explicar a Nicodemos que Deus teve um amor tão grande pela humanidade, Deus teve um amor tão sincero, tão... A gente não consegue exprimir esse amor. A gente não consegue descrever a intensidade, a dimensão do amor de Deus para a humanidade. Deus teve um amor tão grande que enviou a coisa mais preciosa que tinha no céu, o seu Filho. Ele não poupou nem o seu Filho, mas ele entregou a humanidade para que, através do sacrifício, que Jesus fosse crucificado levando para si o pecado da humanidade. Ele se fez pecador pelos nossos pecados. Ele se entregou à dor do pecado por amor às nossas almas. Ele se fez um cordeiro imaculado. Ele foi crucificado. Ele sofreu, ele sentiu dor. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi caluniado. E em tudo ele cumpriu, calado, em silêncio. Como o profeta dizia que ele seria levado como uma ovelha ao matador, em silêncio. E ele foi levado. Tudo isso, por amor das nossas almas. Agora eu te pergunto, você que ouve essa palavra, ainda há dúvida do amor de Deus para você? Ainda nos resta alguma dúvida do amor de Deus para com as nossas almas? Ainda há necessidade de nós buscarmos de Deus a compreensão do amor? E nós buscarmos e falarmos: Senhor, será que Tu me amas? Será que eu tenho o amor de Deus na minha vida? Será que ainda
a dúvida, resta dúvida dentro das nossas almas, dentro do nosso coração, do amor de Deus para com a nossa vida? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, aí tem um porém, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Deus não está te pedindo o teu carro, Deus não está te pedindo nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício já foi Jesus Cristo na cruz. Esse foi o verdadeiro sacrifício. Ele não está te pedindo o demais. Ele está te pedindo que você tenha fé nele, a tal ponto de você crer em Jesus Cristo. É difícil. E ele promete que ele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo não veio na terra para sair condenando e só salvar os que se achavam sãos, se achavam perfeitos, se achavam doutores da lei, aqueles que achavam que tinham o direito de salvação. Primeiro, porque a graça de Jesus Cristo não vem por meritocracia, não vem por mérito, não vem porque eu mereço, não porque eu sou o melhor pregador, porque eu sou o melhor orador, porque eu sou o melhor dizimista, porque eu sou o melhor cantor, porque eu sou o melhor músico, porque eu estou todos os dias na casa de Deus, porque eu dou o meu dinheiro aos pobres, porque eu sou a melhor pessoa da sociedade. Não. Nós não merecemos. Mas a misericórdia de Deus nos cobre todos os dias, e a graça de Jesus Cristo é tão profunda que ele se fez sujo, ele se fez pecador, para que Deus tivesse a misericórdia da humanidade, olhando para o pecado e falasse: o sacrifício foi feito, o sacrifício foi feito, ele morreu, ele pagou todo o preço, e Deus nos ama através de Cristo, porque se não fosse Cristo, a ira de Deus estaria sobre a humanidade. Por isso que há o ponto de quem nele crê tem a vida eterna. Você crê, Deus te ama porque você crê em Cristo. Cristo é o intermédio disso, Cristo é o intercessor disso. E quem não crê? Está aqui. Não tem dúvida aqui. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Meu Deus, já está condenado. Não precisa desenhar. Já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não deu valor ao sacrifício de Jesus. Claro que, como ladrão na cruz, que no último momento se arrependeu, todo homem, toda mulher ainda terá esse direito. Pior momento da sua vida, de você se arrepender e aceitar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas Jesus é bem claro: quer ser salvo, quer ter vida eterna, você tem que crer. Você tem que crer em mim. É o que Jesus Cristo nos ensina. No verso 19, Jesus fala: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz
e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quem anda nas trevas não tem a luz da vida. Quem anda nas trevas não tem a luz eterna, não tem a vida eterna. Por quê? Porque ele vive nas trevas. Porque a luz incomoda as trevas. Então eu prefiro viver nas trevas, porque se eu for para a luz, o Evangelho me constrange. O Evangelho me envergonha. Então eu prefiro viver nas trevas. Porque nas trevas eu faço as coisas escondidas. E pode ser que até nem faça tão escondido assim, que faça declaradamente para todo mundo ver. Mas continua nas trevas. Porque a luz não se mistura nas trevas. Onde a luz, a vida. Aonde a luz, a esperança. Aonde a luz, a vida eterna. E por isso que há essa condenação. Justamente porque quem está nas trevas sabe por que está. Mas ainda, irmãos e irmãs que ouvem essa palavra nessa noite, essa reflexão, ainda há pessoas que estão nas trevas que precisam ser resgatadas. Existem pessoas que estão no mundo do pecado que precisam ser abraçadas. Porque foi justamente para esses que Jesus Cristo veio. Porque o mundo estava em trevas. E a luz veio ao mundo para iluminar e para que todas as trevas que existissem fossem dissipadas através da luz que é Jesus Cristo. E por isso Jesus hoje nos convida a sermos luz, a andarmos através da luz. E através da luz de Cristo, os nossos rostos resplandecerão a tal ponto que incomode quem está nas trevas. Eu não vou sair incomodando, você não vai sair incomodando, você não vai sair gritando no meio da rua, eu sou de Jesus, não é isso que eu quero dizer. Mas através do seu testemunho, você mostra a luz de Cristo, e é o que precisamos mostrar. Para que aqueles que estejam nas trevas e queiram se arrepender, saiam das trevas e venham para a luz, que é o Evangelho de Jesus Cristo, se arrependam e se convertam. Para isso acontecer, o pecado precisa ser aborrecido a tal ponto de ter a conversão. E nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo a qualquer custo, mesmo que isso a aborreça. Mas eu vou ficar aborrecendo o meu familiar, não, você não vai ficar aborrecendo, você vai falar de Jesus Cristo, e quem vê realmente a luz de Cristo em você vai ver algo tão diferente que vai precisar do quê? Sair das trevas e ir para a luz. E aí chega o ponto da salvação, porque a partir do momento que ele vem para a luz, ele tem Jesus. A partir do momento que ele tem Jesus, ele crê em Jesus. A partir do momento que eu gerar essa fé dele, ele crê em Jesus, ele tem direito à salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sacrifício na cruz. E terminando esses versos, fala, mas quem pratica a verdade, vem para a luz. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tudo que eu faço é por Deus. A minha vida é do Mestre. Como o irmão Lázaro falava, minha vida é do Mestre. A minha vida é circundada pelo mistério do Evangelho de Jesus Cristo. A minha vida é baseada no Evangelho. A minha vida é movida pelo Espírito Santo. As minhas coisas são feitas através do Espírito Santo. A minha boca fala do Evangelho. As minhas ações falam do Evangelho. E mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo uma pessoa indigna, Jesus me justifica pela fé e me faz digno de entrar no teu reino.
através do sangue de Jesus Cristo. Levemos essa palavra aos nossos corações e não duvidemos, mesmo que as coisas aconteçam nas nossas vidas, ao ponto de o nosso coração balançar. E às vezes balança a tal ponto de nos gerar dúvidas. Somos mortais, nós somos pecadores, nós estamos ainda num corpo terreno. E esse corpo luta contra o espírito e nos gera dúvidas. Mas tem em você, a partir do momento que você crê no Filho de Deus, crê na sua morte, crê na sua ressurreição, tenha certeza da salvação que Ele te oferece, do amor que Ele tem para com a sua vida. Mesmo que você pense, Deus, você me ama, mas o que eu tenho passado, isso é amor? É amor. É amor. Mesmo que as coisas estejam difíceis, o amor de Deus ainda nos abraça. Ele não nos deixa perecer. Ele permite situações nas nossas vidas, dificuldades, mas Ele continua nos amando. Não duvide do amor de Deus. Não duvide da sua misericórdia. Que a sua vida seja plena em Cristo. Que o seu amor em Jesus seja algo que o mundo não consiga nem descrever. Que o seu amor seja algo tão intenso que nem você consiga mensurar. Que, mesmo com as dificuldades, o seu olhar ao alto e a sua esperança de vida eterna seja algo que ultrapasse todos os obstáculos e todas as situações difíceis da sua vida. Que a cada dia nós aprendamos com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, mas não esqueçamos que o mesmo Jesus Cristo, que nesse pequeno trecho, conversava com Nicodemos, ele já falava que ele estava vindo não para ter uma vida de rei, mas para ser cordeiro ao sacrifício, que ele morreria por amor das nossas almas. Foi-lhe dada uma missão, e a missão foi cumprida. Ele cumpriu a sua missão. Ele morreu por nós. Que nós pensemos nisso, não só no culto da ceia. É fácil nós pensarmos na morte de Cristo só quando a gente vai tomar a ceia. Mas que nós pensemos em todos os cultos e todos os dias, Senhor, que amor tão grande é esse? Que amor tão grande é esse? Deus, que amor tão grande é esse? O Senhor deixou que a coisa mais bela que se tinha no céu, que era seu Filho, viesse até essa baixa terra para ser morto, para apanhar, para ser cuspido, para ser xingado, para ser maltratado, para ser ofendido, para ser blasfemado de todas as maneiras. É por esse amor, é por essa vida eterna que nós corremos. Sejamos gratos todos os dias, mesmo sem merecimento. Deus nos dá essa oportunidade de vida eterna.
que a sua fé não caia, que a sua fé não diminua, que a sua fé não seja minguante, mas que a sua fé aumente, que sejamos hoje preenchidos